Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus, e com ele a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma pergunta, mas em uma ordem divina, um decreto de capacitação para a jornada que temos pela frente. Registrado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que ordem de marcha! Que injeção de coragem celestial! Que fundamento inabalável para começar o nosso dia! Este texto não é uma sugestão de autoajuda ou um pensamento positivo. É um comissionamento militar do comandante dos exércitos celestiais ao seu soldado. Para entendermos a magnitude desta declaração, precisamos sentir o peso que estava sobre os ombros de Josué. Moisés, o gigante da fé, o libertador, o legislador, estava morto. A responsabilidade de liderar milhões de pessoas, de atravessar um rio em fúria e de conquistar uma terra cheia de gigantes e cidades fortificadas caía agora sobre ele. O medo, a dúvida, a sensação de inadequação eram não apenas possíveis, mas totalmente lógicos. É nesse exato momento de transição e terror potencial que Deus intervém, não para diminuir a tarefa, mas para engrandecer o líder com sua autoridade e sua presença. A genialidade espiritual deste versículo começa com uma pergunta retórica, que é, na verdade, a declaração de autoridade mais poderosa possível. Não te mandei eu? Deus está dizendo a Josué e a nós hoje. A tarefa que está diante de você não é uma ideia sua. A missão não foi uma iniciativa humana. Fui eu quem te ordenei. A responsabilidade final não é sua, é minha. Isso muda tudo. Nossos projetos, quando alinhados à vontade de Deus, nossas responsabilidades como pais, profissionais, servos, não são fardos que carregamos sozinhos. São comissões divinas. E a mesma autoridade que ordena é a que capacita. A base da nossa coragem não está em nossa competência, mas em sua comissão. A partir desta base de autoridade, Deus emite 2 comandos positivos e 2 negativos. Os positivos: esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar-se fala de uma determinação interior, de uma resolução de não ceder. Ter bom ânimo ou ser corajoso fala de uma ação exterior, de avançar com ousadia mesmo sentindo medo. Deus nos chama a uma parceria. Ele nos dá a ordem e nós respondemos com a decisão de sermos fortes e corajosos. Os comandos negativos são a outra face da moeda. Não pasmes, nem te espantes, não entre em pânico, não fique paralisado pelo medo. E mais, não se desanime, não se abata, não deixe que a magnitude do desafio quebre o seu espírito. Deus está nos proibindo de ceder aos 2 maiores inimigos do progresso espiritual, o medo paralisante e o desânimo corrosivo. E por que Deus pode dar ordens tão audaciosas? Como podemos sequer sonhar em obedecê-las? O versículo termina com a razão, a promessa que sustenta todo o resto. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esta é a chave de ouro que abre todas as portas. A nossa força não vem de nós.
A nossa coragem não é fabricada internamente. O nosso destemor não é resultado de autoconfiança. Tudo se baseia nesta verdade singular e gloriosa: a presença contínua e inabalável do Deus Todo-Poderoso. Ele não diz, eu estarei te observando de longe. Ele diz, eu sou contigo. Na jornada, na batalha, na sala de reuniões, no quarto do hospital, em cada passo do caminho, Ele está lá. A presença dele é a fonte da nossa força, o motivo da nossa coragem e o antídoto para o nosso medo. Portanto, viver a verdade de Josué 1:9 é marchar pela vida com uma santa ousadia. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta de enfrentar gigantes e muralhas, mas nos garante a presença do comandante que já venceu a guerra. Não lutamos para ter Deus conosco, nós lutamos a partir da realidade de que Ele já está conosco. Ser um vencedor em Cristo é saber que a ordem para ser forte é respaldada pela presença do Onipotente. Nossa vitória não deriva de nossa capacidade de derrotar o inimigo, mas de nossa obediência em avançar, sabendo que o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar o medo pela fé, o desânimo pela determinação e a solidão percebida pela certeza da sua companhia. Talvez você esteja acordando nesta manhã diante de uma terra prometida, que parece impossível de conquistar, um novo emprego, um desafio ministerial, uma crise familiar, uma meta pessoal que parece grande demais. Talvez os gigantes da dúvida e da insegurança estejam zombando da sua fé. Talvez a memória de fracassos passados esteja te desanimando. Talvez a voz do medo esteja gritando para você recuar. Hoje, esta oração será um ato deliberado de apropriação desta ordem de marcha divina. Será um momento de silenciar o medo com a autoridade de Deus e de substituir o desânimo pela certeza da sua presença. Que ela seja sua armadura para a batalha, o seu grito de guerra para o dia e a sua garantia de vitória. Agora, respire fundo, coloque-se em posição de sentido diante do seu comandante e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da força e da coragem que vem do Senhor. Agora, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos, Comandante Supremo de nossas vidas, hoje, neste novo dia, nos apresentamos diante da Tua santa e majestosa presença, não como civis amedrontados, mas como soldados comissionados por Ti. Nosso coração transborda de adoração, não porque a batalha seja fácil, mas porque o nosso comandante é invencível. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus que ordena e capacita, que comissiona e acompanha. Tu és o Deus fiel, cuja presença é a nossa única e verdadeira vantagem estratégica. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada gigante, cada muralha e cada território que precisamos conquistar hoje. Cada passo corajoso que damos é um testemunho do Teu comando e da Tua companhia. Tu és o Deus que vai à nossa frente e que guarda a nossa retaguarda. Te louvamos porque a nossa força não é um sentimento, mas uma decisão baseada na Tua ordem. Te exaltamos pela Tua palavra que nos comanda a sermos fortes e corajosos, lembrando-nos que a nossa postura determina a nossa altitude na batalha. Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, são a prova de que nossa covardia de ontem não anula a Tua ordem de marcha para hoje. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com uma mentalidade de desertores, mas com uma mentalidade de conquistadores comissionados pelo Rei.
Obrigado, Pai, porque nossa segurança não está na ausência de inimigos, mas na presença constante do nosso aliado. Tu és o Deus cuja presença é a garantia da nossa vitória. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso Josué maior, o capitão da nossa salvação. Ele enfrentou o maior gigante, o pecado, e a maior muralha, a morte, e os venceu de forma retumbante. Ele encarnou perfeitamente a força e a coragem, não se apavorando nem se espantando no Getsêmani ou na cruz, porque sabia que tu, ó Pai, estavas com ele. E antes de ascender aos céus, ele nos deixou a versão neotestamentária de Josué 1:9, em Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confiamos que por estarmos unidos a Ele, o mesmo espírito de ousadia e poder que o ressuscitou dos mortos habita em nós, nos capacitando a sermos fortes e corajosos. Por isso te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo teu comando que nos honra, pela tua presença que nos assegura e pela vitória que já nos foi garantida em Cristo. Cremos que neste dia andaremos em força e coragem, que nossa vida seja um testemunho constante para a tua glória, uma prova viva para um mundo amedrontado de que nosso Deus reina e está conosco em cada passo do caminho. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a tua autoridade suprema, o teu poder inquestionável e a tua fidelidade em estar conosco. Diante deste comando claro para sermos fortes e corajosos e da promessa inequívoca da tua presença, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a tua graça, nossa tendência natural é a fraqueza, o medo e o sentimento de abandono. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar nosso pecado de desobedecer a tua ordem. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que escolhemos a fraqueza em vez da força e a covardia em vez da coragem. Confessamos que passamos mais tempo medindo o tamanho dos gigantes em nossa frente do que nos lembrando do tamanho do Deus que está conosco. Perdoa-nos por esta autopiedade, por nos sentirmos intimidados e por permitirmos que a insegurança e a inadequação ditem nossas ações quando fomos chamados a avançar sob o teu comando. Confessamos o pecado de nos apavorarmos e de nos espantarmos. Perdoa-nos, Pai, por permitirmos que o medo nos paralise e que o desânimo nos quebre. Confessamos que diante de um diagnóstico, de uma crise financeira, de uma oposição ferrenha, nosso coração tremeu e nossa mente se encheu de pânico. Perdoa-nos por darmos mais crédito às ameaças do inimigo do que às promessas do nosso comandante. Cada vez que procrastinamos por medo, cada vez que recuamos diante de um desafio, cada vez que desistimos de um projeto que tu nos deste, revelamos que acreditamos mais na possibilidade de derrota do que na certeza da tua presença. Derramamos diante de ti a nossa confissão sobre o pecado mais profundo, o de esquecer que tu estás conosco. Confessamos que vivemos na prática como ateus funcionais, agindo como se estivéssemos sozinhos, como se o sucesso da missão dependesse inteiramente de nossa força e astúcia. Tentamos lutar batalhas espirituais com armas carnais. Tentamos conquistar territórios divinos com estratégias humanas. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, frustração e a dolorosa percepção
de nossa própria insignificância diante dos desafios. Perdoa-nos, Senhor, por esquecer que a batalha é tua e que a nossa única estratégia necessária é obedecer e confiar na tua companhia. Confessamos que, em vez de sermos fortes no Senhor, buscamos força em fontes humanas, em elogios, em segurança financeira, em controle, em conhecimento. Em vez de termos bom ânimo, buscamos validação externa para nos sentirmos corajosos. Perdoa-nos por esta idolatria sutil, por buscarmos em cisternas rotas a força que só pode ser encontrada em Ti, o Deus da água viva e o Deus que está conosco. Com um coração arrependido, confessamos que, embora sejamos parte do exército do Deus vivo, muitas vezes vivemos como refugiados de guerra, amedrontados e em fuga. Temos acesso à presença do Rei do Universo, mas vivemos paralisados por problemas terrenos. Perdoa-nos por não nos apropriarmos da nossa identidade, por não marcharmos com a autoridade que nos foi dada e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para sermos mais que vencedores em Cristo. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa bravura, mas na obra perfeita do nosso capitão, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda covardia, de todo desânimo, de todo medo e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração de soldado, leal ao Teu comando. Renova dentro de nós um espírito de força e coragem inabalável. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a ousadia que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para esse dia com uma nova perspectiva, com fé e com santa audácia, não em nós mesmos, mas no Teu comando e na Tua presença. Ajuda-nos a nos despir do velho homem medroso e desanimado e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos do Rei, soldados do exército da luz. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos capazes, mas porque Tu estás conosco. Esvazia-nos de todo pensamento que diz, eu não consigo, e encha-nos com a verdade do Teu Espírito que diz, não Te mandei eu? O Senhor, Teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa vitória em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como ameaças à nossa paz, mas como territórios a serem conquistados para a Tua glória. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir coragem, mas para receber a coragem que Tu ordenas. Nós nos apropriamos, pela fé, da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que marcham sob o Teu comando e na Tua companhia. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma consciência constante da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo nos lembre a cada momento, em cada situação, que Tu estás conosco. Remove de nós o véu do esquecimento que nos faz sentir sozinhos. Queremos não apenas saber esta verdade teologicamente, mas senti-la em nossa alma, respirá-la em nossos pulmões e demonstrá-la em nossas ações. Que a pergunta, o Senhor está comigo aqui? Seja o nosso guia para a santidade, a nossa fonte de força e o nosso motivo de paz durante todo o dia. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, sendo fortes e corajosos,
Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não nos apavorando diante de uma pilha de tarefas, nem nos espantando diante de uma reunião difícil, mas com a força e a coragem que vem de Ti. Diante de um projeto desafiador, de uma meta audaciosa ou de um ambiente competitivo, que a Tua ordem, esforça-te, ecoe em nossa mente. Dá-nos a graça de avançar com determinação e ousadia, sabendo que Tu, o Deus Todo-Poderoso, estás conosco em nossa mesa, em nossas chamadas de vídeo, em nossas decisões. Que nossa produtividade e nossa resiliência sejam um testemunho do poder da Tua presença em nossa vida. Pai amado, firmados na verdade imutável de que não Te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a andar na vitória que já nos foi garantida, através da obediência ao Teu comando e da confiança na Tua presença. Queremos que esta identidade de conquistador corajoso se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque sabemos quem marcha conosco. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre o pecado e a tentação, pela força e coragem de obedecer. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o pecado exige força para resistir e coragem para ser diferente. O pecado muitas vezes se apresenta como o caminho mais fácil, o caminho da multidão, e é preciso força para dizer não. É preciso coragem para se levantar pela santidade em um mundo que a despreza. Declaramos e nos apropriamos da verdade de que a Tua presença conosco é o poder que nos capacita para esta resistência e ousadia. Como a Tua palavra nos ensina em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. O Teu Espírito em nós é um espírito de fortaleza. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes cedemos ao pecado não por desejo, mas por fraqueza e medo. Medo de não sermos aceitos, medo de ficarmos para trás, medo de confrontar. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos uma infusão do Teu poder. Como a Tua palavra nos ensina em Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, queremos nos fortalecer em Ti. Quando a tentação vier hoje, seja a tentação de se conformar com a desonestidade no trabalho, seja a tentação de participar de uma fofoca para se entormar, seja a tentação de impureza que promete um prazer vazio, seja a tentação de omitir a nossa fé por medo da zombaria, em cada uma destas situações, que a Tua ordem ecoe em nós, esforça-te e tem bom ânimo, eu estou contigo. Dá-nos a força sobrenatural para nos mantermos firmes e a coragem para fugirmos da aparência do mal. Capacita-nos a viver o que a Tua palavra nos ensina em 1 Coríntios 16:13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Portar-se varonilmente é agir com coragem divina.
Ajuda-nos a sermos um testemunho vivo de que é possível viver em santidade neste mundo, não por nossa força, mas porque o Deus Santo está conosco. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre o medo do homem e sobre a fraqueza da carne, para o louvor da Tua presença que nos fortalece. Declaramos em nome de Jesus que não somos escravos do medo. Declaramos que temos um espírito de fortaleza. Declaramos que ao primeiro sinal de tentação seremos fortes e corajosos no Senhor. Hoje escolheremos a obediência ousada que honra o comandante que marcha conosco. Oramos em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos, pela coragem de amar corretamente. Senhor, reconhecemos que amar de verdade exige uma força e uma coragem imensas. Exige a força para perdoar quando a vontade é guardar rancor. Exige a coragem de ser vulnerável quando o instinto é construir muros. Exige a força para servir quando o desejo é ser servido. Exige a coragem de falar a verdade em amor quando seria mais fácil ficar silencioso. Pedimos que a Tua força e coragem que Tu nos ordenas se manifestem em nossos relacionamentos mais íntimos. Ajuda-nos, Pai, a amar como Cristo nos amou, que sejamos fortes para suportar as fraquezas uns dos outros e corajosos para confessar nossas próprias falhas. Que a Tua presença conosco em nossos lares nos livre do medo da rejeição e da performance, permitindo-nos amar e ser amados de forma autêntica. Que o preceito de Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, seja possível porque Tu nos dás força para carregar e coragem para nos aproximar. Especificamente, oramos pela vitória em nossos casamentos, força para perseverar nos tempos difíceis e coragem para manter a aliança com alegria e dedicação. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos, coragem para sermos o exemplo que eles precisam e força para estabelecermos limites com amor e firmeza. Oramos pela vitória em nossos relacionamentos com amigos e com a comunidade da fé, que não nos apavoremos diante dos conflitos, mas que tenhamos a força e a coragem de buscar a reconciliação. Que sejamos conhecidos como pessoas que, por terem o Deus forte consigo, não fogem do compromisso de amar. Declaramos em nome de Jesus que nossos lares são campos de treinamento para a coragem e o amor. Declaramos que somos capacitados por Ti para sermos pacificadores e restauradores. Declaramos que somos vencedores sobre o egoísmo e o medo, porque a nossa reação ao conflito é buscar a força e a sabedoria do Deus que está conosco. Hoje escolheremos amar com força e coragem. Oramos, em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente e das emoções, não nos apavorando nem nos espantando. Pai, sabemos que a mente é o campo onde os gigantes parecem maiores e as muralhas mais altas. É ali que o medo e o desânimo tentam estabelecer suas fortalezas. Mas o Teu comando é claro. Não pasmes, nem te espantes. Em nome de Jesus, nós escolhemos obedecer? Nós nos recusamos a permitir que o pânico e o abatimento governem nossa vida interior. Nós nos apropriamos da verdade de que a Tua presença conosco é o antídoto perfeito para o medo e para o desespero. Nós nos firmamos na promessa de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo,
e te sustento com a destra da minha justiça? Nesta manhã, pela fé, nós erguemos o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. Nós nos levantamos contra o espírito de medo que sussurra, e se? Rejeitamos o espírito de desânimo que diz, não adianta. Em nome de Jesus, declaramos que nossa mente pertence a Cristo. Quando um pensamento de medo sobre o futuro surgir, nós o levaremos cativo e o substituiremos pela verdade. O Senhor meu Deus está comigo, por onde quer que eu andar. Quando uma onda de desânimo por um fracasso passado vier, nós a confrontaremos com a verdade. Deus me mandou ser forte e corajoso hoje. Pedimos que o Teu Espírito Santo guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ajuda-nos a cultivar um jardim mental de força e coragem, regado pela Tua Palavra. Que a nossa mente seja um lugar onde a Tua presença é tão real que não há espaço para o pavor. Que os planos que faremos e executaremos hoje sejam livres da paralisia da análise e do medo do fracasso e sejam impulsionados pela santa ousadia de quem sabe que o sucesso final depende do Deus que o acompanha. Declaramos, em nome de Jesus, que temos uma mente sã e corajosa. Declaramos que não somos governados pela ansiedade ou pela depressão, mas pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que vem da Tua presença. Declaramos que nossas mentes são renovadas e nossas emoções são estabilizadas pelo nosso comandante. Hoje, escolheremos pensar e sentir como soldados vitoriosos, vivendo a vitória de Cristo em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como vítimas dos nossos medos, mas como conquistadores comissionados por Ti. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sobre a bandeira do Teu comando e da Tua presença infalível. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a ordem de marcha de Deus e a sua presença capacitadora continuam com você a cada segundo do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual gigante ou muralha você enfrentará hoje com a força e a coragem que vem do Senhor, sabendo que Ele está com você. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos, como um exército unido, encorajar uns aos outros e interceder para que todos permaneçam fortes e corajosos. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a marchar sob o comando de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está com medo ou desanimado e precisa ouvir estas palavras de vida hoje. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o capitão da nossa salvação, o amor de Deus Pai, nosso comandante, e a comunhão do Espírito Santo que nos enche de poder e ousadia, sejam com todos vocês. Que o comando do Senhor ecoe em seu espírito hoje. Esforça-te e tem bom ânimo. Que você não se apavore nem se espante diante de nenhum desafio. E que você viva cada momento deste dia na profunda e inabalável certeza de que o Senhor, o seu Deus, é contigo por onde quer que andares, e que você caminhe neste dia com a força, a coragem e a vitória que só aqueles que são acompanhados por Deus podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém.